Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, eu queria muito poder dizer que para mim é motivo de muita alegria estar aqui em cima. Mas como os irmãos sabem, eu já disse várias vezes, eu não sou pregador. Eu acho que se eu tivesse 2 moedas no meu bolso, eu ia estar fazendo mais barulho que escola de samba, de tanto que minha perna está tremendo aqui. Mas, o irmão Gutenberg, já alguns dias atrás, entrou em contato comigo e falou: Lucas, você está com a palavra. Eu falei: tô não. Ele falou: você está. Eu falei: misericórdia. Aí ele colocou Deus no meio, ele falou: se você não for, você vai pagar o preço. E como eu não quero brigar com Deus, estou aqui, né? E ainda assim, teimoso, eu falei: Gutenberg, eu vou orar e Deus vai mostrar. Se for, amém. Se não for, amém em dobro. E eu fui orar, e dias atrás nós tivemos uma cooperação ali na Colina do Oeste, né? No período da manhã, e eu estava ali quietinho no meu canto, despretensioso, ouvindo a palavra, e a irmã falou: vamos orar por 5 minutos, ó. E eu ajoelhei para orar. Quando acabou a oração, eu estava quase deitado no chão. E o Senhor ali naquele momento confirmou, e já naquele momento me deu a palavra. Então eu peço já desculpa de antemão aos irmãos, porque eu não sou pregador. Eu não quero nem olhar para a minha retaguarda aqui, senão eu desço. Mas a palavra não é minha, o povo não é meu, e eu creio que Deus vai falar. Amém? Abramos nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 8, a partir do verso 2. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Irmãos, quando o Senhor me deu essa palavra, de início eu não entendi. Eu falei: Senhor, é um culto de jovens, por que essa palavra? E meditando no texto, o Senhor começou a me trazer o que Ele queria dizer com essa palavra. De início, o que me chama a atenção nesse texto, já no verso, a partir do verso 3, é a astúcia e a audácia dos fariseus e escribas que trouxeram aquela mulher perante Jesus. Por quê? Se você analisar a palavra, ela mostra que naquele momento eles não tinham nenhuma intenção de fazer o que era certo ou de cumprir com a palavra do Senhor. Aquilo era só uma forma, uma tentativa de ludibriar e de incriminar o Senhor Jesus. Por quê? Naquela época, só quem tinha o direito de exercer a pena capital, a pena de morte, eram os romanos. De modo que, se Jesus tivesse dito: é verdade, apedrejem essa mulher, porque está escrito na lei de Moisés, Jesus poderia ser preso, porque ele estaria cometendo um crime contra Roma. Porém, se Jesus dissesse: não, absolvam essa mulher, Jesus seria desmoralizado. Por quê? Eles diriam: então você não é profeta,
então você não é homem de Deus, porque você não segue as Escrituras. De modo que nada mais era do que uma tentativa de incriminar Jesus, ou de fazer com que ele perdesse toda a sua credibilidade. Porém, Jesus, vendo toda aquela situação, o que ele faz? Continua com o dedo na areia, escrevendo na areia. E eles insistem: tu, pois que dizes a respeito disso? E Jesus, vendo a insistência e já conhecendo o desejo do coração daqueles homens, daquelas mulheres que estavam ali, levantou a cabeça. A Bíblia não diz que ele levantou, não ficou de pé. Jesus, ele se endireitou e falou: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Glória! Aleluia! Com essa simples frase, Jesus colocou aqueles homens de frente com o seu próprio pecado. Oh, aleluia! Amém? Porque às vezes nós imaginamos: eu sou pecador, mas eu não sou tão pecador assim. Eu sou pecador, mas eu não sou pecador. Eu acho que se Jesus colocar ali, eu vou por WO. Eu vou ali na peneira, eu passo. Mas Jesus, nesse momento, ele enquadrou todo mundo. Ele falou: aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E nesse momento, Jesus ele mostrou o quê? Que eu e você, todos nós somos pecadores. E que não importa qual é a consciência social, qual a consequência social do seu pecado. Todo pecado, ele gera a mesma situação diante de Deus. Qual que é a situação? Irmãos, é difícil para nós acreditar que nós somos tão pecadores quanto um homicida. Verdade? É tão difícil para nós imaginar que nós somos tão pecadores quanto um ladrão. Mas, ouvindo uma mensagem um tempo atrás, eu consegui entender mais ou menos como funciona essa questão do pecado. Você matar alguém vai te trazer uma consequência social. Você vai ser preso. Em alguns países você pode sofrer até pena de morte. Mas para Deus, você perdeu a comunhão. Você perdeu o direito de entrar no céu. Se você mentir, você perdeu também. Quantos dos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ver um fio partido dentro da capinha? Um fio, acho que alguns dos irmãos aqui que mexem com eletrônica. Não importa se você pega um fio e você corta ele e deixa uma ponta a 1 quilômetro de distância da outra, ou se ela está a 1 milímetro de distância, a corrente não vai passar do mesmo jeito. Vocês conseguem entender? Então não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você faz socialmente, a consequência é a mesma. Você perde a comunhão com Deus. Você perde o direito de entrar no céu. E foi isso que, naquele momento, o Senhor Jesus mostrou nitidamente para aqueles escribas fariseus. E naquele momento a palavra de Deus foi tão séria que aqueles homens se colocaram sendo como tão pecadores quanto aquela mulher. Vocês conseguem entender? E a palavra diz que um a um eles foram saindo. Eu vou fazer uma analogia, uma coisa que não está escrita na palavra, mas pelos estudos que eu fiz e algumas pessoas que eu ouvi falando a respeito do tema, alguns estudiosos acreditam que naquele momento Jesus escrevia na areia o nome de alguns pecados. Por quê? Porque nós, eu e você, nós somos falhos. E a nossa mente, a nossa consciência, ela é curta. Então algumas pessoas ainda assim se sentiram tentadas a tirar a primeira pedra. E quando olharam para a areia e viram ali o seu pecado, descrito por Jesus, elas se afastaram. Oh, glória! Vocês conseguem entender? Oh, glória! Por quê? Porque eu e você, nós temos a tendência de olhar o pecado do outro. E nós esquecemos do nosso próprio pecado. E nós esquecemos que se o Senhor não tiver misericórdia conosco todos os dias, nós não vamos para o céu tanto quanto qualquer outra pessoa. Amém? E nesse momento, um a um foram se dispersando, começando pelos mais velhos. Irmãos, eu não sou tão velho assim,
eu vou fazer agora 24 anos, se Deus me permitir, daqui até lá, mas já não sou mais tão jovem quanto 90% da mocidade. Vai me chamar de tio já. Mas uma coisa que eu percebo e que eu vejo às vezes, conforme os anos vão passando, e eu volto a frisar que eu vou fazer apenas 24, quero que isso fique bem gravado na mente dos irmãos. Mas conforme o tempo vai passando, nós começamos a ficar mais arredios e mais irritados com os defeitos do outro e começamos a ficar mais complacentes com os nossos. É verdade ou não é? Quando você vê uma pessoa já de mais idade que começa a resmungar, que começa a falar, o que você fala? Deixa, já está velho, já está rabugento. É assim. O que eu quero dizer, Jesus e João, quando escreveu esse texto, e frisou que os mais velhos foram saindo um a um, ele deixou bem claro para nós que idade, experiência de vida não nos livra de pecados e de erros. Não nos livra de pecar e de cometer enganos. Amém? Difícil de ouvir, né, gente? Eu juro por Deus que eu queria pegar o Salmo 23, mas foi o que Deus mandou. E o fato de nós sermos mais velhos, e aí eu entendi o porquê de Deus ter me dado essa palavra nesse dia. O fato de nós sermos mais velhos, de nós termos mais experiência, de nós termos mais conhecimento prático de vida, não nos impede de cometer pecados, erros e enganos. Amém? E essa nossa complacência com os nossos próprios erros faz com que nós fiquemos mais arredios em relação ao erro do outro. E isso faz com que nós começamos a acusar o outro e deixemos de olhar para o nosso próprio pecado. Então Jesus deixou bem nítido, e João, ao escrever esse texto, está aí, que por mais que nós tenhamos experiência prática de vida, por mais que nós tenhamos sabedoria, a nossa sabedoria perto da sabedoria de Deus não é nada. Porque aqueles homens eles estavam no intento de prejudicar Jesus, mas Jesus, através da sabedoria dada por Deus, conseguiu fazer com que a situação fosse outra. Amém? E nesse momento, todos foram saindo e encontrou-se apenas a mulher e Jesus. Irmãos, analisem comigo. Se vocês estão lá no Iraque, um grupo de soldados pega os irmãos, coloca no paredão e fala: agora nós vamos meter bala. Bem na capital. E de repente, vem alguém e fala uma palavra e aquele grupo todo se dispersa. Eu não sei os irmãos, mas a primeira reação que eu ia ter é: ó, perna para quem te quer. Eu ficar ali, vai que muda de ideia. Né? Vai que muda de ideia, ao invés de me dar tiro, me vem com a granada e põe na minha boca, vai saber. Mas aquela mulher, ela ficou. E é mais uma lição que o Senhor Jesus ensina para mim e para você. Porque aquela mulher ter ficado mostra que você e eu não somos capazes de conviver, de solucionar o nosso próprio pecado. Eu e você, por mais experiência, conhecimento e teologia, tudo que nós tenhamos, sem Deus nós não somos capazes de nos livrar do nosso próprio pecado. Amém? Os irmãos estão entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? E aquela mulher ficou e olhou para Jesus, e Jesus olhou para ela e falou: e aí, filha? Ninguém? Onde estão os seus acusadores? Onde estão os seus acusadores? Não, Senhor, ninguém me condenou. Todos foram embora. E o Senhor Jesus mostrou que através daquele ato ela estaria salva. E ele ensinou mais uma lição. Sabe qual é? A redenção, o céu, a glória não vem através de apedrejamento. Não é através de porrada,
que você vai trazer o seu filho de volta para a igreja, não. Não é através de pancada que você vai fazer com que esse jovem pare de fazer o que aos seus olhos não é errado. Não é através de pedra que você vai manter a juventude dentro da igreja. O Senhor deixou bem claro que através do perdão dado por Deus é que existe a transformação. Porque o Senhor ele falou: vá e não peques mais. Mas qual foi a primeira atitude que o Senhor teve? O Senhor Jesus foi a atitude do perdão. E através do perdão houve a conscientização. E através dessa conscientização houve a transformação. Vocês não entenderam o que o Senhor está falando nessa noite? Amém? Glória a Deus, aleluia. Passando por essa parte do texto, eu vou um pouquinho mais à frente, lá no verso 11, não, no verso 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, o que eu quero dizer com essa mensagem é que o Senhor, Ele não é um carrasco que vai vir do céu com um chicote para se vingar de ninguém. Irmãos, você e eu somos tão pecadores quanto qualquer pessoa abominável na face da terra. E se o Senhor não derramar do seu perdão e da sua misericórdia todos os dias na sua e na minha vida, nós temos o mesmo destino que teria aquela mulher. Os irmãos pararam para pensar o que teria acontecido se o Senhor tivesse autorizado o apedrejamento? Aquela mulher teria morrido sem a salvação. Quantas pessoas hoje são salvas através do testemunho daquela mulher? Amém? E por último, eu gostaria de ir lá no verso 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Irmãos, Deus, Ele vai agir na sua vida um pouquinho por vez. Você tem alguma coisa que sua consciência acusa? Alguma coisa que está ali no seu coração? Não se preocupe, o irmão que está do seu lado também tem. Eu também tenho. Todos nós temos. Se o Senhor colocasse um espelho aqui, ó, que fosse capaz de mostrar para todos nós os nossos pecados, eu tenho certeza que todo mundo cavaria um buraco e enfiaria a cabeça dentro. Por quê? Porque nós somos assim, nós somos oriundos do pecado. Nós nascemos do pecado e para o pecado. Mas o Senhor mostra que não é por força, não é por violência, não é pelo muito falar, mas é por conhecer a verdade. É através do perdão que haverá transformação. Amém? O Senhor ele vai agir um pouquinho por vez na sua vida, irmão. O Senhor fala que Ele é a luz que vai guiar os seus passos. Os irmãos que dirigem aqui, eu tenho certeza que os irmãos que dirigem aqui, a maioria de vocês já pegaram a estrada à noite, já pegaram a estrada de madrugada. Às vezes a estrada sem iluminação nenhuma. Você liga o farol do carro. O farol ele ilumina quanto? 1 metro? 1,5 metros? 2? Vamos chutar muito? 5 metros? É o que o farol do seu carro ilumina na estrada. Mas mesmo assim, você sai da sua casa e chega no seu destino através daqueles 5 metros que a luz ilumina. E assim é o Senhor Deus na sua vida. Ele não vai te mostrar como é lá no final, mas Ele vai te mostrar o que você precisa enxergar todos os dias até chegar no seu destino. Amém? Esse é o recado do Senhor Deus para a vida dos irmãos. Peço que os irmãos continuem orando pela minha vida. Quero agradecer de antemão a mocidade, o grupo Ágata, quero agradecer a irmã Elaine, as crianças, os pais das crianças que se desdobraram para que elas estivessem aqui hoje. E eu tenho certeza que foi o primeiro de muitos hinos que nós louvamos juntos. E nós ainda vamos ter muitas outras interações com os demais grupos, porque o intuito dessa mocidade, desde sempre, foi fazer a diferença.
E foi fazer com que essa igreja ela cresça através da vida desses jovens de cada irmão que está na área da igreja. Mas para isso nós precisamos nos conscientizarmos. Eu sou jovem, talvez seja difícil para quem está na área da igreja, que tem um pouco mais de idade do que eu, mais experiência, ouvir uma palavra dessa vida de mim. Mas irmãos, não olhem para mim, olhem para quem mandou. Amém? Então, assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, peço a oração dos irmãos, que os irmãos continuem orando pela minha vida, pela vida da minha família, para que Deus possa continuar nos sustentando. Amém? Amém.